Fala aí galera, beleza com vocês? Eu sou o GB e vai, nem demorou tanto assim, mas também não vou enrolar muito vocês, então bora pro vídeo. Brinquedos são brinquedos. Ótimo nome. O episódio começa com o Billy brincando com os Dinobonoides, aquela mistura de Pokémon, Digimon e Transformers. Eles estão lutando e o Billy aparece para ajudar. Aí, Triceratron, tá na hora de você entrar em extinção. Viva a amizade! Até que a Mandy aparece e diz que o Billy tá muito velho para ficar brincando com bonecas. Não seriam bonecos de ação? Não, são bonecas mesmo. A Mandy diz que todo mundo tá rindo dele pelas costas, até os próprios pais. Desculpa, Billy, não estávamos rindo de você. Nós estávamos rindo com você. Eu estava rindo dele. E o Billy diz que realmente talvez seja a hora de se livrar de fato dos brinquedos. Corta então para o PO e o Billy chorando. Por que, puro osso? Por que o que é bom morre cedo? Geralmente porque faço confusão. O PO sente pena do Billy e decide encolher o mesmo e dar vida aos brinquedos para que eles possam brincar uma última vez. O efeito é temporário. Então, enquanto os brinquedos recém-vividos estão conversando sobre isso, o Billy chega dizendo ser o novo líder dos Dinobonoides. Eu não sei como você pode ser o novo líder, porque eu não entreguei o comando. Bem, está resolvido. Eu sou o novo líder. Mano, então como primeira ordem... Triceratron, leve suas feras jurássicas e se escondam pela grama, que nós vamos caçar vocês e destruir todos. Eles topam, mas na hora que eles iam atrás, o Pudim chega e confunde um dos brinquedos com o bolinho e leva os outros também. Enquanto isso, os vilões se encontram à casa do Billy e atiram no milkshake. Corta pro Pudim e vemos que ele quer brincar de chazinho com os brinquedos. E inclusive vemos que ele tem um jeito meio Sid do Toy Story pra tratar os brinquedos. Só que... ele consegue ser mais bizarro. Corta pra casa do Billy e o PO encontra o milkshake. Milkshake, aonde você vai? Destruir tudo o que há de bom, quer dizer, miau. Mas ao descobrir os brinquedos, eles dizem que estão fugindo do Billy. Conhece ele? Conhecer? Eu sou o melhor amigo dele. Eles ficam confusos e o PO diz que é obrigado a isso, e que a vida dele é chata. O dinossauro lá se identifica e diz que também nunca quis ser um vilão. Ele só é por sentir que precisa ser, e diz que sempre quis ser um dançarino. Mas faça logo antes que acabe. Por que vai acabar? Porque depois vão virar brinquedos outra vez, e eu vou cortar suas cabeças. Coitado. Cortando pra casa do Pudim, Billy finalmente se enche de comer os biscoitos, literalmente, e toma uma atitude. Acabou a hora do chá. Corta pro PO, e os vilões, ao descobrirem que o poder do PO vem da foice, eles decidem roubar a mesma. Corta pro Billy e ele foge pra casa da Mandy, mas ela pensa que o Billy não teve coragem de destruir os brinquedos e destrói ela mesma. Corta pro PO e, gente, tipo, corta um, diz 3 frases, corta pro outro, diz 3 frases e é assim. Enfim, na casa do Billy, os vilões fizeram um bolo pro PO, mas é só uma armadilha pra deixar ele fora de combate e poderem roubar a foice. Quero ser grande! Eu quero destruir tudo! Que coisa, não funcionou. Então decidem perguntar pro PO como é que a foice funciona. Corta pro Billy e ele tá quase sendo morto pela Mandy, mas o moleque lá que tinha sido devorado pelo esquilo volta e defende ele. Haha, não pode me ferir, eu desarmei você. Billy então consegue fugir para casa e decide que não vai destruir mais os brinquedos, mas vai deixar eles guardados na caixa. Assim, ele não precisa brincar, mas pode olhar sempre que ele quiser. Por que ele não fez isso desde o começo do episódio? Mas ele acaba ficando preso dentro da caixa e enquanto isso, com o PO, a magia finalmente acaba. PO simplesmente joga eles no lixo, enquanto o Billy... Alô? Alguém? Episódio de hoje, o Clube Secreto da Cobra. O episódio começa com um dia de recrutamento dos clubes da escola. Eu entrei no clube de Ponto Cruz. Vou pregar quem na cruz? É engraçado que depois de ser questionado pela escolha do clube, o Will revela que só entrou pra pegar umas frangas. Frangas, eu adoro frangas! E depois de perceber que foi deixado sozinho, o Billy, ao pedir informação pra um garoto do clube da CIA, acaba sendo sequestrado. Como é que eu entro? Isto é um segredo. Mas o que é que eu tenho que fazer? Isto é um segredo. Mas pelo menos você serve refrigerante. Eles sabem demais, mandem os agentes. Ok, até agora tá bem confuso. Daí a Mandy acaba encontrando uma cortina com uma cobra desenhada, e ao entrar, ela encontra 3 nerds. Essas cortinas, fecha, fecha! Não, espera, volta aqui. Você não quer saber que tipo de clube é esse? Tá bom, que tipo de clube é esse? É um clube secreto. Não, espera, volta aqui. Você não quer saber como entrar? Ah, como é que entra então? Ninguém entra. Não, espera, volta aqui. Você entra respondendo a esta charada. O que é? O que? Espera, volta aqui. Para entrar, você tem que provar que você merece. Tá bom, aceito. Afinal de contas, que clube ridículo é esse? Nós somos o Clube Secreto da Cobra. É, acho que é melhor que o Clube do Repolho. Clube do Repolho. Ninguém quer entrar pro Clube do Repolho. Tadinho do clube do repolho. Os nerds só ficam discutindo bobices, e eu não entendo como é que a Mandy ainda não se emputeceu e foi embora. Enquanto isso, no clube da CIA... Você acha que é capaz de se juntar a nós? Eu tenho uma coceira no bumbum. Tudo bem. Minha mãe disse pra não coçar, mas não dá, eu coço assim mesmo. Gostaria que apagássemos sua mente e o transformássemos num agente secreto?
Adoro batata frita! Ele é perfeito. De volta ao Clube da Cobra. Eu estou sentada aqui há 3 horas e ainda não vi nada que se parecesse com uma cobra de verdade. Os meus biscoitos têm formato de cobra. Não, seus biscoitos parecem um cocô. Bom, depois de muita enrolação, e eu não tô nem zoando, só isso levou quase 10 minutos de episódio. Sim, esse episódio é maior, desnecessariamente, inclusive. Eles começam a contar a história do clube com uma música maravilhosa cantada pelo Rei Cobra, é o codinome dele, dublado pelo Guilherme Briggs. Em um tempo antigo que passou... Ele conta que há muito tempo, nas matas do Canadá, os nerds viviam e eram felizes, ninguém mexia com eles, até porque qualquer valentão que ousasse desafiá-los acabava sendo comido pela cobra Shinisuga, uma cobra vermelha gigante que eles cultuavam, e que o clube existe para continuar venerando essa cobra e propagando a profecia de que ela um dia voltará e se vingará por todos os nerds que sofrem atualmente. É um culto. Mandy pergunta então o que falta para essa cobra ser trazida de volta à vida então, e eles dizem que já tem praticamente tudo. Uma luz forte, um patê de grilo e até mesmo um Pentium de 2 GHz com drive de DVD-R. E que a única coisa que tá faltando é o poder do submundo, e logo a Mandy se liga e chama o P.O. que tá dormindo numa casinha de cachorro. O P.O. então vai para a casa dos nerds acessar o site. Primeiro ele erra. Shnisuga.com. Este moleque nunca escovou os dentes. É este o website? Não, você digitou errado, tem 2 S. Não. Crianças não olhem para isto. Não é para crianças verem. E precisa reiniciar o computador. Cara, na boa, esse episódio tá gritando enrolação. Tirando a música da cobra, ele tá muito chato. Eu quase que já estou com saudade do Billy. Eita, verdade, onde é que ele tá? E corta para uma ilha onde o Billy tá perseguindo um meliante chamado Intestino Solto. Intestino solto! Tá na hora de parar de vazar! Que inclusive morre na perseguição. Tá vendo? Precisava. E ao pousar, o Billy recebe sua próxima missão, que é investigar e acabar com um culto doentio que tá se disfarçando de clube escolar. Pois é. Enquanto isso, o P.O. continua reiniciando o PC do moleque e a Mandy finalmente se sente entediada. Demorou, hein? E decide sair de lá, mas eles não deixam, alegando que quando você entra no Clube da Cobra, você nunca mais desentra. E desentra é lá uma palavra? E daí? Ela entendeu bem o que eu disse! E obviamente a Mandy fica puta. Agora mandem o Rei Baleia aqui sair da frente. Eu não falei nada sobre o fato do moleque ser gordinho. O desenho que tá falando. Ah, vai tomar no cu também, todo mundo pensou nisso. Tremelique, então, é o codinome do moleque, ataca a Mandy com sua cobrinha. Que merda. E o P.O. finalmente consegue libertar a Shinisuga. Mas nesse mesmo momento, o Billy entra no clube de Ponto Cruz. Lembra que o Rin tinha entrado nesse clube? E o mesmo, inclusive, sai correndo e foge pela janela. Não! Deixe que fuja! Parece ter se esquecido que esta sala fica no 3º andar. Ao chegar lá embaixo, o Billy desmascara ele. Como os poderosos caem, não é mesmo, Irwin? Também conhecido como Jimmy o Chacal, também conhecido como Doutor Suíças Mágicas, também conhecido como Debbie. Achou que podia inundar o mercado de suporte de copos com seu ponto cruz e levantar dinheiro para comprar sua estação espacial e apontá-la para os olhos das pessoas, causando danos às retinas para que usassem óculos que nem você? Mas se deu mal. Como você descobriu? Nós tínhamos um espião. Mas eu ia te convidar pra sair na semana que vem. Até parece que eu ia querer sair com um panaca igual a você. Cara, a trama do Billy tá muito melhor que a trama principal. Isso não é justo! Este episódio é sobre os CDFs das cobras! Bem, de volta ao Clube da Cobra. Ah, quer saber, mano? Vou resumir. Shinisuga aparece, mas ele é pequeno e reclama com os nerds porque eles fizeram a Mandy de refém. P.O. vai embora, a Mandy dá uma surra neles e é isso. Próximo episódio. Episódio de hoje. Ele não está morto. Ele é o meu mascote. O episódio começa com a torcida do time da escola do Billy e da Mandy. E como a Mandy diz, eles nunca vencem. E em seguida, a Mindy aparece com o mascote da escola, que é um gatinho fofinho. Só faltava outro episódio ridículo sobre mascotes. Já chega! Tô fora desse desenho. Me contem como foi. Até ela tomou ranço do episódio anterior. Bom, Mindy diz que os latinos desancados vão jogar com eles no próximo jogo. E que antes do mesmo, vão tentar roubar o mascote deles e pede para o Billy tomar conta do gato para evitar o sequestro. O Billy, obviamente, aceita. Ser os melhores amigos do mundo! Porém, o gato é escroto demais e nojento e praticamente destrói a casa, mais do que o Billy já destrói normalmente. A mãe dele, obviamente, fica puta e tranca o gatinho no porão, porém ele encontra o baú do P.O. A cena corta e vemos os latinos desancados procurando o gatinho. Nunca vi, se visse não contaria em 1 bilhão de anos. Esqueçam, caras de bunda! Ele está lá no meu porão! E em seguida a Mindy puta porque o mascote vai ser sequestrado. Billy então tem uma ideia para resolver a situação. Me conta mais uma vez essa ideia estúpida, Billy! A ideia dele é simplesmente ressuscitar um dos gatinhos que já foram mascotes para ficar no lugar do que ele perdeu. E o P.O. faz. Na casa do Billy, os latinos chegam e procuram um gatinho, vivo, mas são atacados pelo gatinho gigante. Corta pro Billy e ele tá tentando empurrar um gato zumbi pra Mindy, afinal, é igualzinho ao gatinho antigo e tem cabeça removível.
estava ficando muito chato. O jogo começa e os latinos zancados não aparecem. Só quem aparece é o gato gigante, e cospe eles e em seguida morre engasgado com uma bola de pelo. E eu até achei que já tinha acabado, mas o gato acorda só pra cuspir a Mandy fora também. É por isso que odeio gatos. Selvagem da motocicleta. O episódio começa já bem. Ai, mãe, o que está fazendo? Suando com a barriga no fogão o dia todo e queimando os dedos? E o que recebe em troca, hein? Eu vou dizer, nadinha. Mas ao perguntar se ele pode ajudar a mãe, ela diz que não porque é contra as regras. Regras, regras, regras. Isso é tudo que eu escuto desta espelunca. Em seguida vai perguntar ao pai se ele pode usar o serrote para cortar as pernas da cadeira da mesa de jantar para todo mundo que se sentar se sentir baixinho. Mas o pai diz que também não pode porque é contra as regras e o Billy fica bolado. O mesmo acontece com a foice do P.O. Logo em seguida, o Billy encontra o pai serrando uma motocicleta e ele diz que acha que pegou muito pesado com o Billy, com toda essa coisa de regras e tal. Então ele comprou uma motocicleta pra ele. Não, pra ele mesmo. Assim, sempre que ele reprimir o Billy, ele pode dar uma volta. E é isso. Aposto que quer dar uma volta. Quero! Mas não pode! Você conhece as regras! Billy fica puto e, na ausência do pai, começa a mexer nos botões da moto, destruindo ela. Billy fica desesperado e pede ajuda pro P.O. P.O. conserta a moto, mas ela fica sobrenatural. Ela custou toda a poupança pra faculdade do Billy. O que foi que você disse? Eu disse que ela custou toda a poupança pra faculdade do Billy. Ah, então deve ser boa. E como? Billy diz que obedeceu às regras e não mexeu na moto, mas ao montar nela, eles viram monstros. E o P.O. diz que o único jeito de curar a maldição gerada pela mentira é contando a verdade. Ou seja, não adiantou porra nenhuma. Bom, eles saem espalhando caos e destruindo todas as regras, e o Billy acaba se encantando com tudo aquilo, querendo fazer parte do bando. Porém, ele acaba se empolgando e quebrando justamente a regra de não nadar no mar por conta dos jacarés. Querida, eu vou fazer uma boquinha. Você quer alguma coisa? Não, ainda estou cheia da diversão de ontem no cruzeiro. Bom, como sempre, Mandy acha que já deu e decide parar aquilo. Pede pro P.O. chamar o jacaré pra ele cuspir o Billy fora, que agora, com o incentivo certo, conta a verdade pro pai e desfaz a maldição. Harold põe ele de castigo, mas diz que se cansou de motos e que agora o lance dele é construir barcos em miniatura. Billy pergunta se pode ajudar e ele diz que não. O episódio acaba com Billy mexendo no barco e quebrando o mesmo. Episódio de hoje, os zumbis de más notícias. O episódio começa com Billy e Irwin treinando beisebol. Eles parecem péssimos, mas o Billy nem liga, afinal o time dele vai jogar contra o time da Mandy, mas segundo ele, meninas não jogam beisebol. Tá tudo bem. A Mandy até tenta ajudar, afinal ela joga bem, mas no estilo quem matou quem, eles não querem nem saber. Na hora do jogo eles estão só tomando e o P.O. fica indignado por ver um time tão incompetente. A Mandy pergunta por que daquilo. Ele conta que quando ele era criança, ele tava jogando beisebol e o time dele tava quase ganhando, porém acabou perdendo. Eu não faço ideia de como é que beisebol funciona. O melhor resumo que eu posso dar dessa história é esse. Bom, o P.O. compra a briga e ele diz que daqui a 2 semanas ele vai fazer com que o time do Billy seja campeão e eles vão derrotar a Mandy. E o P.O. será o técnico. Porém, ao começarem o treinamento, eles são ainda piores do que ele achava e implora pra Mandy jogar, mas os meninos, menos o Irwin, continuam na vibe de proibir as garotas. Então o P.O. tem a ideia de pôr um boné na Mandy pra eles não perceberem. E dá certo. Percebe por o osso que um jogador não faz um time vencer. Já dei um jeito nisso. E vemos que o P.O. também chamou toda a galera dele do submundo e parece dar certo, já que todo mundo do time do Billy mesmo é eliminado logo no começo. Mandy! 100 garotas no time! Onde foi o Manfred? Escuta, Manfred, onde esteve? Estava tendo um surto de ignorância. Agora vaza! Legal! O P.O. decide substituir o Irwin pelo amigo lesma dele para rebater. Porém, também não dá certo, e o P.O. chora achando que eles vão perder de novo, até que alguém consegue rebater e ganha o jogo no último momento. E ele é o Pudim, que leva o time à vitória. Eu e meu melhor amigo, Manfred. A casa sem amanhã. O episódio começa com os três no parque da Sua Gatinha, que aparentemente é outro desenho que o Billy gosta. Sua gatinha, como é rechonchudinha. E se não gosta, pode beijar a sua bundinha. E o Billy quer ir nos brinquedos, mas aparentemente todos estão com uma fila enorme. Pires Leite. O meu Rony nasceu nesta fila. Depois de muito procurar, Billy encontra a Casa do Amanhã, que não tem fila nenhuma. A porta está trancada. Mas o P.O. explode a porta e eles conseguem entrar. Fechado devido a ataques dos robôs. Ao entrar, vemos que praticamente é uma casa cheia de robôs e em seguida um monitor da Sua Gatinha aparece falando sobre como é que é o futuro. No futuro, nossos robôs são nossos escravos eternos e eles fazem tudo
certinho o que nós queremos. Pentear seus lindos cabelos, lavar suas lindas roupas e até dar uma cantada naquela vizinha gostosa por você. Às vezes eu me pergunto, como é que essas porras, eram aprovadas? Os três continuam andando pela casa até que a Mandy encontra um monitor gigante. Parece que não é ativada há anos. É melhor ficarmos longe disso. O que esse botão faz? Billy, o que está fazendo? Para com isso. O monitor liga e diz que é o controle mestre e que controla tudo na casa. E que sabe de tudo, inclusive jogar damas. Se você sabe tudo, qual é o significado da vida? A vida não tem significado. Só a inteligência mecânica é importante numa escala cósmica. Sabia que ele não ia acertar essa. Billy então começa a fazer perguntas idiotas que emputece o monitor, que surta e aparentemente desliga. Então, do nada... Rápido, temos que sair daqui! Ele vai explodir! Sigam-me! Mesmo sem saber quem ele é, resolvem seguir ele. E ao seguirem, vemos que toda a casa surtou. E a Mandy pergunta quem é o Coroa e ele diz que ele era o guia da atração há 40 anos atrás. E que num belo dia, um garotinho chato, assim como o Billy, emputeceu o monitor também. Aliás, era o Harold. O monitor então surtou e mandou os robôs atacarem os clientes. Os guardas revidaram, trancaram todos os robôs na atração e infelizmente ele também ficou preso. Ele diz que não tem jeito de sair dali, daí a Mandy aponta para uma saída e caminha tranquilamente pelos robôs. Quando notam a presença dela, simplesmente ela puxa a tomada. Eles saem, mas quando o carinha ia sair também, o Billy pluga a tomada de volta e o desenho acaba com os robôs se voltando contra ele. Sentiremos falta do carinha. Certeza que vai vir algum espertinho chato que leu sobre o episódio na Wiki dizendo o nome dele era Tom, mas você não falou. Uma informação que ele mesmo vai esquecer 10 segundos depois de comentar. Episódio de hoje, o Ursinho do Abraço Feliz. O episódio começa com o P.O. e a Mandy cheios de tédio. O P.O. aparentemente estava sem fazer nada e a Mandy estava olhando o Billy tirando coisas do ouvido. E o pior é que não consigo parar de ver. Mandy, eu achei! Eu tenho um cérebro! Oi, cérebro! Que saudade! Isto é errado em vários sentidos. Ao ligar a televisão, acaba entrando um comercial anunciando brinquedos de graça. Desde o princípio, brinquedos divertem dezenas de crianças. Um menino das cavernas brincando com um avião. Bom, a propaganda diz que é só ir para o shopping naquela tarde que a pessoa ganha um ursinho do abraço feliz, completamente de graça. Depois de tentar entender, o Billy se anima e vai correndo pro shopping. Em seguida, os dois vão também. A Mandy não se interessa pelo ursinho, mas sai destruindo a loja com uma bazuca de gosma que ela achou. Logo então, uma mulher representante do ursinho do abraço feliz diz que a Mandy tem um perfil ideal para fazer o comercial do ursinho. Ela aceita porque é pago. E no dia seguinte o pagamento dela chega. E o comercial também. Ursinho do abraço feliz, eu te amo. Os ursinhos não abraçam nem dão amor. O tratamento químico pode causar tontura e boca seca impróprio para crianças acima de 8 anos. Compre 5 agora! As crianças aparecem na porta da Mandy, mas ela não quer ser incomodada. Ela dá os ursinhos pra todo mundo e é isso. O Billy também tem um que começa a falar com ele e do nada ele sai aparentemente hipnotizado. Ao sair, vemos que tá o maior caos do lado de fora e ao analisar o ursinho bem, vemos que ele tem a marca da Ares, que aparece na hora. Olá, querido, saudades? E olha lá, eu nunca tinha reparado que a Ares e a Dona Butterbean tem a mesma voz. Pera. Ai, meu Deus! Não adianta nem ficar animado. Oficialmente elas têm vozes diferentes. A Butterbean só é escrota mesmo. Mas seria bem interessante. A Ares diz que gostaria de deixar rolando o caos direto sem ela precisar fazer muita coisa. E delega a função pra Mandy. Se ela continuar sendo a garota propaganda dos ursinhos, as pessoas vão continuar comprando e se enfeitiçando também. Faz sentido pra caralho. E tenta seduzir a Mandy com a proposta. Ela até se sente tentada, mas não quer dividir o poder com ninguém. E pede pro P.O. dar logo um jeito naquilo. 1, 2, 3 ursinhos descabeçados. 4, 5, 6 ursinhos descabeçados. 7, 8, 9 ursinhos descabeçados e ainda tem 1 milhão pra descabeçar. A Ares então vai embora e o episódio acaba. O Anel Decodificador Secreto. O episódio começa com o Billy comendo muito cereal buscando o prêmio que é o Anel Decodificador, mas a Mandy, sem nem tentar, acaba achando. Mas por achar idiota, ela dá pro Billy mesmo, que primeiro pensa estar invisível, mas depois ele tenta decodificar o segredo da caixa. Ajude-nos, Oki Wankendok. Epa, quem são vocês? O que estão fazendo nessa frequência? Nosso planeta está sob ataque, seus bestas. Estamos prestes a ser dominados e vocês têm a coragem... Que bom que nos livramos dela, que chata. Liga pro Disque Denúncia, minha filha. Mas em seguida aparece a mensagem principal que diz que existe uma caverna no Monte Garganta onde fantasmas de canários podem ser vistos. Por que fantasmas de canários? Porque cantam muito? Será que estão com raiva porque a mamãe joga eles na privada quando acordam ela de manhã? Gente, que horror!
Bom, ela diz que na caverna existem, além dos fantasmas dos canários, Com algumas cacatuas. E kiwi! Está bem, vá lá! E também fantasmas de tucanos, além de fantasmas de kiwi. um poço sem fundo que quem olhar para o buraco encontrará o segredo do universo. Ao final da mensagem eles decidem ir, mas o P.O. acha aqueles lábios familiares e acha uma má ideia ir para lá. Mas ao saírem vemos que praticamente todas as crianças acharam o anel codificador e estão indo para a caverna. Nós estamos fritos. Isso é terrível. Adoro procissão! O que eu acho estranho, porque o Billy precisou comer fucking 16 caixas de cereal pra achar o anel. Tipo, se tava tão fácil assim de achar, deveria ter comido menos, eu acho. Bom, com a ajuda do P.O., logo eles chegam lá e acabam caindo no poço. Mandy percebe que o P.O. tá escondendo alguma coisa, então ele conta pra ela que na época da escola tinha uma menina que tinha uma queda por ele. Ela era uma lagarta chamada Liber, e todo mundo zoava ele porque ele vivia sendo seguido por ela. E ela simplesmente comia geral. E aos poucos ela devorou a escola inteira. A diretora obviamente não gostou daquilo e expulsou ela para o poço sem fundo sob a maldição de guardar o segredo do universo, e ela ficaria ali até a maldição ser quebrada. Ou para sempre, o que viesse primeiro. E eu me dei bem. Ao chegarem no fundo, encontram uma minhoca. Ela aparentemente ainda gosta do P.O. e diz ter um plano para quebrar a maldição. A Mandy então manda ela revelar logo o segredo do universo. Quando a Mandy ia olhar, a Mindy chega primeiro e diz que ela que vai descobrir o segredo do universo, mas ao olhar... Foi brincadeirinha. Mas afinal, que segredo idiota é esse? Deu certo! A maldição saiu! Afinal, estou livre! O contrato de maldição diz que no dia em que o segredo for visto por um ser humano, a maldição será quebrada e o humano tomará seu lugar como guardião do segredo para sempre! Toma uma cópia da maldição, seguro dental e tchau sim! E assim a Liber agora está livre e sai de lá gigantesca novamente, comendo geral. Não me deixem aqui! Eu vou logo avisando! Vocês são os otários! Episódio de hoje, o Nariz Fujão. O episódio começa com o Billy dormindo e o nariz dele acordando e seguindo um cheiro misterioso, mas aparentemente todos os narizes também estão assim, e seguem pela rua esse mesmo cheiro. Daí então corta para uma mão enfiando um braço num dos narizes, parecendo procurar um específico. Daí corta de novo para o Billy dormindo, e quando a gente pensa que ele vai acordar igual a Mandy, na verdade ele acorda com o nariz zoado e entupido. Mais tarde os três estão lanchando e o Billy se queixa por não conseguir sentir cheiro nem gosto de nada. Não, a comida não está tão boa por causa daquilo. P.O. diz que provavelmente é um surto de gripe ou estão assim por serem cutucados demais, mas a Mandy diz que tá sentindo algo sobrenatural no ar e decide que o Billy será a isca perfeita para o próximo ataque. Porque de nós três só você tem nariz? Billy dorme, então o cheiro vem de novo, o nariz foge e agora os três vão seguir ele. Daí vemos que todos os narizes estão indo para um shopping atraídos para um balcão de perfumes. Ao chegar lá, um mago verde aparece e o P.O. diz que ele é o mago nasal e que os magos nasais são feiticeiros menores que lidam com magia olfativa. Cadê o meu nariz? Quem dera eu soubesse. É óbvio que um cabeção desses deve ter produzido uma tromba do tamanho de um bonde. Mano, não é possível que isso tenha sido dito na inocência. Nem a fala, nem o formato dele de piroca, quer dizer, de nariz. Claro que é o nariz. Ele gosta do nariz do Billy e o Billy pergunta por que ele não cutuca o próprio nariz. Mas ele revela o óbvio, ele não tem nariz e que é muito humilhante ser um mago nasal que não tem nariz. Ele diz que até tinha um, mas enquanto ele limpava o salão, ele se distraiu com uma blusa feia e acabou perdendo o dele para sempre. Ele ficou triste vendo os outros com narizes e decidiu que se ele não pode ter um nariz, ninguém mais pode. Então ele criou o cheiro mais agradável do mundo para atrair todos para lá. Mas agora ele se apaixonou pelo nariz do Billy e aparentemente o nariz do Billy também gostou dele. Então eles fogem voando. Que merda eu tô assistindo. Mandy então vai até o armário do mago procurar o nariz dele. Por quê, você me pergunta? Porque segundo ela, sempre que você perde alguma coisa, está na outra calça. E ela encontra mesmo o nariz dele. E vão voando seguir o mago. Eles se encontram, atraem o nariz do Billy com o chulé do Billy. Os narizes explodem, mas o que o mago estava usando era falso. Segundo ele, era só uma isca e o verdadeiro estava no bolso dele. A Mandy diz que também estava usando um nariz falso e engana ele fazendo um nariz com a mão. Ele acredita, troca o nariz do Billy e chora. O Billy fica com pena e reparte o nariz do meio para dividirem. Esta é a minha narina favorita. Obrigado, Billy. Sem cheiro ruim. Entendi. O que esse episódio tem de aleatório, ele também tem de ruim. O problema do Billy. O episódio começa com o Billy sendo arrumado pela Gladys para ir a um casamento, e o Billy fica animado por ser um homem de smoke e sai correndo para brincar na lama. P.O. então aparece. Puxa, era com você mesmo! Calma, até já sei. Você encheu o smoking de lama outra vez e quer que eu limpe com minha foice mágica. Como adivinhou? Porque é a quarta vez que você me pede hoje. Quinta, na verdade. P.O. diz que apesar de ter visto de tudo no universo, ele simplesmente não consegue entender o Billy. E acho que deve existir algum problema pro Billy ser tão absurdamente Billy. Daí o Harold aparece dizendo que tá na hora de ir ao casamento. E o P.O. aproveita a presença dele para perguntar qual é o problema do Billy. E o Harold diz que o Billy não é burro, mas sim um gênio. E tem até diploma para comprovar. E começa a contar a história do nascimento dele.
Seu filho, senhora. O Harold diz que assim que o Billy nasceu, já dava pra notar que ele era um gênio. Isso porque aos 2 minutos de vinda, Harold pediu pra ele sorrir e ele sorriu. Em seguida, ele deu seus primeiros passos e as primeiras palavras. Pois é. Enfim, o Harold também diz que ele ganhou inúmeras competições de bebê gênio e em pouco tempo foi reconhecido como o bebê mais inteligente do mundo e ganhou o diploma honorário de gênio. P.O. fica surpreso com a história, mas a Mandy logo diz que é tudo mentira. Afinal, logo depois de ganhar o seu diploma, eles se conheceram. Os incríveis poderes de observação do Billy impressionaram ela de cara. Que coisa! Você não tem nariz! Assim é melhor. E até hoje eu não sei como é que eles continuaram amigos. P.O. se emputece, assim como o Billy com a demora para ser limpo, e o P.O. então diz que descobriu qual o problema do Billy. É que ele puxou o pai. Episódio de hoje, Ossos da Sorte. Esse episódio é bom. O episódio começa com o Billy assistindo a máquina de lavar, mas a Mandy percebe que a máquina tá soltando uns grunhidos, e ao chamar o P.O., ele se lembra que esqueceu de esvaziar os seus bolsos antes de pôr o manto para lavar. E de dentro dele, ele tira um crânio falante com joias nos seus olhos e um número 9 na sua testa. E ele fala rimando. Silêncio, silêncio, meu nome, digo eu. Eu falo por mim e eu só falo o nome que é meu. Trombumbular é como eu sou chamado. Eu venho de onde o pesadelo é formado. Se visse com seus olhos, ficaria assustado. O Osso diz que aquele é um crânio mágico que realiza desejos e que o número na cabeça dele significa a quantidade de desejos que resta nele. Daí a Mandy pensa a mesma coisa que a gente. Por que o P.O. nunca usou ele pra ser livre novamente? Mas ele diz que desejos são muito perigosos, por quase sempre serem mal interpretados e acabam se voltando contra quem os pediu. E que ele já tinha problema demais com a Mandy e o Billy. Mas cadê o Billy? O pedido do Billy é muito simples. Eu desejo ser um aventureiro com fome internacional que viaja o mundo com seus pais, seu cachorro e seu melhor amigo que é indiano. E assim é feito. Daí nos é mostrado ele dentro de uma caverna olhando o crânio dos desejos. Billy, depois de zoar o sotaque e o turbante do Rim, pega o crânio de qualquer jeito e a caverna começa a ruir. Ao saírem, vemos que tem vários dinossauros e homens das cavernas do lado de fora. Eles fogem, mas o Saliva é sequestrado pelo dinossauro e em seguida o Rim pelo mesmo dinossauro. Os três então conseguem entrar no avião e fugir. O Billy diz que a aventura foi sacal e fica de castigo. Puto com o crânio, ele coloca na geladeira, fica na disposição para qualquer um pegar. O Harold então abre a geladeira e encontra o crânio. Ele deseja reviver o tempo dele no 2º grau. Fica tão animado com isso que joga o crânio pela janela, mas o pedido se realiza. Porém, ele sofre na mão de absolutamente todo mundo com quem ele fala. Quer saber? Eu acho que eu não era o maluco beleza alucinado que eu pensei que fosse no 2º grau. E pensar que ainda tem mais 4 anos pela frente. O Cicatriz, então, estava sumido, aliás. Estava cuidando do seu jardim até encontrar o crânio e pôr num gnomo. E ele começa a conversar com o Cicatriz, que deseja governar o mundo. E assim, o crânio faz uma enorme estátua do Cicatriz surgir. Porém, ela cresce tanto que o Cicatriz só sufoca e sai voando pelo espaço até ele explodir. O Weary, então, aparece cantando na piscina dele. Era na piscina, eu e meu amorzinho, me sentindo um otário porque sou um coelhinho. Sabe, às vezes eu preferia estar num vídeo de hip hop. Até que o crânio cai na cabeça dele e aparentemente ele ouviu. Aí, bro, isso não é papo mole. Desejo número 6 tá saindo num sacode. Logo então, o pessoal da produção do clipe aparece e o crânio ainda dá um jeito de levar a Mandy, que obviamente fica puto e se livra do Weary, que sai voando e cai numa lixeira junto com o crânio que fica lá. Pudim, procurando balas na lixeira, acaba encontrando o crânio e pede pra ele um coelhinho, mas um coelhinho que ame ele. O coelhinho então aparece e eu simplesmente amo essa parte do coelho. Eu te amo, Pudim. Você me ama. Eu amo todo mundo. Não se arrepende de ter me desejado. Como eu poderia me arrepender de ter desejado você? Pudim, já ouviu falar de amor brutal? O que é isso? O coelho então começa a perseguir e bater no Pudim porque ele ama muito ele. E a gente acompanha o Pudim se ferrando enquanto o coelho fica tentando mostrar o seu amor por ele. Em determinado momento o caminhão explode, mas o coelho ainda tá vivo. Tudo bem, Pudim, eu te perdoo. Eu te perdoo porque te amo e eu te amo até a morte. Rapaz, tinha até me esquecido desse moleque. Júnior andando por aí acaba encontrando o crânio, mas fica indeciso no que desejar e acaba desejando o que desejar. Eu esperava isso do Billy, até porque ele já fez isso. Porém, ao realizar o desejo do Júnior, o crânio desaparece para ser encontrado pela próxima vítima. Assim que o Júnior sai do banheiro, o Sperg já espanca ele para pegar o dinheiro do lanche. Por que é que o Júnior não revidou dessa vez? Não faço ideia. Em seguida, vê 2 meninas com muito dinheiro entrando no banheiro feminino. Daí ele fica mal por não poder roubar elas. O crânio então aparece e pergunta o que ele quer, mas ele diz que só queria poder entrar no banheiro feminino para pegar o dinheiro daquelas meninas. Daí ele vira uma menina, mas uma menina feia, e a provocação das meninas acaba fazendo ele chorar e sair de lá. Mindy aparece falando sozinha e diz que nem todas podem ter o prazer de serem populares como ela, mas que ela queria mais, queria ser uma estrela conhecida no mundo inteiro. O crânio aparece e realiza o desejo dela. É isso aí, pessoal. O nome que está na boca de todos. Mindy, a garota que foi amarrada ao foguete Gênesis da NASA e lançada ao espaço, onde se tornará a estrela mais brilhante da galáxia.
Espera-se que a estrela esmaeça logo e seja esquecida até semana que vem, quando todos os olhos estarão ligados na corrida matinal da panqueca de Andsville. Te peguei! O crânio aparece pra ela, mas como ela é esperta e foi alertada que os pedidos sempre dão ruim, ela decide leiloar o crânio. Só acho estranho ela começar com o primeiro lance de $5. Tipo, fala sério, é um pedido, pode ser qualquer coisa. Eu começaria com $1.000 no mínimo. Mas enfim, todos começam a brigar pelo crânio, inclusive por o osso, que deseja que eles nunca tivessem encontrado o crânio para início de conversa. O crânio então voa para a mão dele na hora, e então o pedido se realiza. Voltamos para o início do episódio, e dessa vez a Mandy não escuta os gemidos, mas joga o Billy dentro da máquina de lavar. O episódio acaba com o P.O. aparentemente tentado, provavelmente por ver que esse último desejo aparentemente funcionou sem efeitos colaterais. Então ele pede algo até que bem generoso pro crânio. Ele pede para que ambos sejam livres. Ele dá as crianças e o crânio dos desejos, visando que se o crânio realizasse o último desejo, ele seria livre, mas como o pedido do P.O. reiniciou ele quis dar uma ajudada. Porém, o crânio teve outra ideia. É um daqueles episódios que compromete qualquer tipo de continuação ou teoria, e acaba sendo um dos melhores. Episódio de hoje, O Cachorro dos Sonhos. Esse episódio é muito chato. O episódio começa com o Billy pedindo pro pai permissão para adotar 4 cachorrinhos. Mas primeiro ele diz que não, porque ter um cachorro é muita responsabilidade. Lembra o que rolou da última vez? Como seus vegetais. Depois, então, eu deixo você beber água. Tá bom, mas dessa vez é diferente. Daí eu te pergunto, Costeleta é canônico? Porque por um lado, ele apareceu, mas por outro, essa cena não existe no episódio. Bom, depois de muita insistência, o Harold deixa ele adotar, mas apenas um. O Billy então diz que o que ele escolher tem que ser o cachorro dos sonhos dele. Um menino e 4 cães, mas só um cão leva o menino. Os outros... Porém, o Billy não se decide. Ele diz que o cachorro dos sonhos dele tem um pouco de cada um daqueles. Então já sabe, né? Sobra pro P.O. que cria esse bicho aqui. Puxa, precisavam me trazer de tão longe. Bom, ele fica dizendo piada como se estivesse num show tipo, sei lá, Alfio é teimoso. E particularmente eu acho ele chato pra caralho. E todo episódio se passa como se fosse um programa tipo de namoro, só que com cachorro. Pera, não desse jeito. Mandy diz que tudo que o Billy se mete é assim. Começa muito bem, mas sempre dá merda no final. Mas enfim, Billy leva o cachorro pra casa e apresenta pra ele, inclusive o baú do P.O. O Dog diz que tá muito cansado e já pula na cama do Billy pra dormir um pouco. Mas o Billy diz que ele não pode dormir lá porque ele é um animal sujo e animais sujos não podem dormir na cama. Você é um animal sujo e minha mãe diz que animais sujos dormem lá fora da casinha. Foi mal, Rei Tut, mas este cachorrão não vai dormir no chão, então vai chupar o meu pirulitinho. Mano do céu. Mas não tem jeito, Billy expulsa o bicho e... E para de andar com essa musiquinha, as pessoas querem dormir. O senhor passou dos limites. Pode passar dos seus limites sozinho. É o meu melhor amigo. Meu Deus, o Billy é muito filho da puta. Bom, o cachorro, apesar de ter ido, parece não ter aceitado muito bem. Então, enquanto o Billy dorme... O Wig Dig Jed é o cachorro dos meus sonhos. Ele é meu melhor amigo e eu nunca vou deixá-lo. Mas se aquele vira-lata tentar dormir na minha cama outra vez, eu espanco ele com uma perna de frango. O cachorro então entra na casa e vai direto no baú do P.O. Billy acorda com barulho e vemos que ele tá construindo um robô gigante barra forno barra aspirador de pó. Daí o Billy pergunta o que é aquilo e ele diz que é um aspirador de camas. Ele vai sair por aí e vai pegar todas as camas do mundo. Assim ele poderá dormir em uma cama diferente todos os dias. Tudo porque não deixei você dormir na minha cama? Billy então sai correndo e procurando a Mandy. P.O. então dá pra ele uma gelatina pra ele dar pro cachorro. Ele vai... Wig Dig Jed! Sim? Presente pra você! E o cachorro derrete, acabando com o episódio. Que merda, hein? Foi-se à venda. O episódio começa com o Billy assistindo televisão, passando um programa de criaturas do mar. O cara da televisão diz que é só mandar o dinheiro pra ele que as criaturas chegam na hora. É só mandar R$49,95 pra mim! Para minha casa! Billy diz que quer, mas não tem dinheiro, então ele decide vender alguma coisa. Primeiro ele tenta vender sanduíches, mas acaba fazendo tudo com pão mofado. Então ele decide vender coisas velhas que tem na casa. Ele leva a foice do P.O. junto e acaba trocando com o Irwin por uma ficha de parque de diversões velha que ele achou no chão. P.O. se emputece, mas a princípio o Irwin nem percebe que a foice foi junto com os tacos de golfe. Mas ao perceber, ele fica feliz e diz que vai usar o poder da foice para fazer a Mandy gostar dele. Com todo este poder, eu vou fazer a Mandy gostar de mim! Tudo bem, mas ainda vai ser um panaca! Procurando pela foice, eles começam a ver as bizarrices que o Irwin tá fazendo. E logo chegam nele, então. P.O. pede pra ele devolver a foice, mas o Irwin transforma ele numa criatura do mar e hipnotiza a Mandy para gostar dele. E sai de lá com o carrinho dele. Com a Mandy hipnotizada, eles vão navegar e em seguida tenta pedir a ele namoro. Mas o Billy e o P.O. chegam e depois de uma luta, eles conseguem tirar a foice da mão dele e fazer tudo voltar ao normal. Mandy, obviamente, fica puta. Ah, Mandy! Sabe, Irwin, o problema de ter uma queda por alguém é que sempre dói no final. Mas ele acaba transformado numa criatura do
do mar e é comido por outra criatura do mar maior. E esse último episódio é bem ruinzinho, diferente de nossas curiosidades. O tubo secreto da cobra. Quando a Mandy chama o P.O., ele tá dormindo numa casinha de cachorro com o nome de Fido, e eu realmente não sei que cachorro é esse, visando que o nome do cachorro da Mandy é Saliva, e em inglês é Saliva. É escrito da mesma maneira, só muda a pronúncia. Boy, Saliva. You really are a pathetic dog. Curiosidade, ao reiniciar a tela do computador, é mostrado pra gente alguns textos enquanto carrega. Os 3 primeiros textos eu realmente não consegui entender, mas o 4º texto na sequência diz: você sabia que Billy e Mandy começaram como um desenho animado na internet? Não, porque isso é mentira. E em seguida tem mais uma informação de memória e abaixo uma referência a Matrix, que diz: Matrix ok, continuações não tão boas. Selvagem da motocicleta. O fundo da casa do jacaré parece muito com o plano de fundo do Bob Esponja, assim como o aquário do Weary. Eu acho que esse episódio é uma referência ao episódio As Meninas Suavizaram da 5ª temporada. O pessoal contaminado parece muito com os Reis da Destruição. Ou talvez seja Corrida Maluca, porque esse episódio das Meninas Poderosas é tão chato. E os zumbis das mais notícias. O título desse episódio em inglês, The Bad News Goes, é uma referência ao título do filme The Bad News Bears, maravilhosamente traduzido aqui no Brasil como Garotos em Ponto de Bala, A Casa Sem Amanhã. O Billy pergunta o que o carinha comeu enquanto ele estava preso na atração, e ele mostra isso aqui. Puxa, coliformes da sua gatinha! Isso me chamou a atenção porque quando eu era pequeno eu entendi o Billy falando uniformes de sua gatinha. Na minha cabeça os uniformes dos funcionários ficavam lá e ele comia. Eu era criança, mas o Billy na verdade diz coliformes de sua gatinha. Coliformes são bactérias e crude cakes não possui tradução literal. Separados fica apenas bolo cru. Então eu imagino que provavelmente crude cake seria alguma gíria pra bolo estragado. Ou fezes, só que a gíria fica um pouco difícil de pegar aqui. O ursinho do Abraço Feliz. Durante os créditos desse episódio, o P.O., depois de descabeçar os ursinhos do Abraço Feliz, diz que não se divertia tanto assim desde a Revolução Francesa. Provavelmente ele tá dizendo isso porque a guilhotina foi inventada nesse mesmo período. O Ananda Codificador Secreto. Teoria: provavelmente alguma autoridade do submundo descobriu que a Liberty estava solta de novo e desfez a maracutaia dela, libertando a Mindy e prendendo ela de novo. Nunca mais vemos essa personagem, mas a Mindy volta como se nada tivesse acontecido. Mas lembrando que nada em Billy Mandy é sequencial. E durante a primeira projeção do holograma do Ananda Codificador, uma mulher em um vestido branco pode ser ouvida entregando uma mensagem para alguém chamado Obi-Wan Kenobi. Essa é uma homenagem a Star Wars Episódio 4, em que a princesa Leia entrega uma mensagem para Obi-Wan Kenobi sobre o Império por meio de uma projeção holográfica de R2-D2, o nariz fujão. Esse episódio revela que a Mandy não tem nariz porque ela acha eles nojentos. E a Wiki aqui tá dizendo que o Mago Nasal se parece com Patrick Estrela de Bob Esponja. Já vocês, já sabem com o que eu achei ele parecido. E no final do episódio, na janela, é possível ver um carinha muito parecido com o Billy, com o nariz igualzinho. O que isso significa? Sei lá. A continuidade de Billy Mandy já é zoada. Com esse episódio, então, nem se fala. O problema do Billy: o penteado da Mandy quando criança parece o da Judy Jetson de Os Jetsons. Existe um jogo online baseado nesse episódio chamado Fast and Gazing, mas eu não consegui encontrar a página na Cartoon. E na Wiki diz que quando o Harold mostra o diploma do Billy antes de contar a história, parecia diferente da segunda vez que ele mostra de novo. Mas eu printei as 2 vezes e não notei nenhuma diferença. Ossos da Sorte. O desejo do Billy é uma paródia de Johnny Quest, um desenho popular dos anos 60. E durante a fuga de Billy e seus pais da tumba, a música do referido desenho é reutilizada. E o caminhão do coelho do Pudim tem uma insígnia facial parecida com a dos Autobots na lateral. A perseguição de caminhão entre Pudim e o coelho é uma paródia da perseguição do caminhão entre John Connor e o T-1000, é o Exterminador do Futuro 2. E existe um pequeno erro: quando o Junior tá desejando, a camisa dele muda rapidamente. É a do uniforme, muda para o agasalho com uma listra azul e depois volta a ser uniforme. E eu disse que o final desse episódio compromete continuações ou teorias, mas eu fiz um esforço. Levando em conta que o crânio apenas trocou de lugar com o P.O., ele ainda tá na casa do Billy. Dá pra imaginar que provavelmente a Mandy ou o Billy encontraram ele depois e desejaram que o desejo fosse desfeito. E como eu sei que isso funcionaria? Bem, aparentemente o crânio pode zoar o desejo de todo mundo, mas levando em conta que o último desejo do P.O. foi realizado sem nenhum problema, eu imagino que os pedidos que desfazem outros que já foram feitos, o crânio não pode alterar, eles simplesmente só se desfazem. E mesmo que desse pra alterar esse tipo de pedido, esse poder ficou com o P.O. Ele poderia escolher se zoaria ou não. E no final, o P.O. só guardou o crânio de novo. Teoria: o cachorro dos sonhos. Teoria: o P.O. sacrificou os cachorros e teleportou esse de alguma outra dimensão. O bicho já tem até nome, fora que nenhum dos 4 que estava pra adoção tinha 1% da personalidade desse bicho. É cruel, mas faz mais sentido. E eu disse que o cachorro do Billy, que aliás se chama Wig Dig Jed, se comporta que nem um personagem tipo Alfio é teimoso, mas ele é na verdade uma referência aos personagens antigos da Hanna-Barbera. Até a tela de título lembra muitos desenhos dessa época. Foice à venda. Referência: quando o Billy tá procurando a foice na lixeira, o Oscar dos Muppets aparece. E no episódio do Ursinho do Abraço Feliz, a Ares diz que o controle mental não funciona com a Mandy porque ela pensa. Porém, no último episódio ela é hipnotizada pelo Weary. E agora algumas curiosidades que eu esqueci de falar no último vídeo. Billy Barbado. Descobrimos que a Mandy não concorda com a troca de criaturas por dinheiro. Ela não considera certo isso. O que ela concorda é com a exploração e abuso dos tolos. Eu gostei disso. E Marujo de Chocolate. O plano dos Marujos de Chocolate não faz sentido. Pensa comigo, a tripulação é enorme, mas eles não poderiam ir pra nenhum lugar quente. Nessa temporada não tivemos episódio do Nigel Planter. E nessa temporada a Mandy 2 vezes diz que não quer se envolver e sai do episódio. Eu acho que ela não tava com muita paciência. E bem, é isso. Muito obrigado por ter assistido e muito obrigado pelos 3K. O especial já sai. E lembre-se de continuar compartilhando. Agora a gente tem um short no YouTube pra ficar ainda mais fácil de compartilhar. Mande pros amigos, coloque nos status, me ajude a fazer esse canal crescer ainda mais. Valeu, galera. Fui. Obrigado a todos.